Olá, irmãos amigos. Ontem começamos a tratar do assunto aos Hebreus, assunto importante, sério, devemos orar, tratando desse assunto para o conhecimento da perfeita palavra de Deus. Muitos ensinos, muitos torceram o que diz esse conteúdo. Espero que você ore e pergunte ao Espírito Santo se o que eu estou falando vem de Deus ou não. São anos de pesquisas, orações, conversando com o Senhor e da maneira que vamos explicar, espero que fique claro. Mas vou gastar alguns dias, tá? Tratando desse assunto, com mensagenzinhas curtas, tratando desse assunto. Ontem nós mostramos os 5, 12 e 13 crentes fracos, mas salvos. Mostramos o 14, crentes firmes. E encerramos dizendo que hoje iremos mostrar o verso 4, 5 e 6, tratando que são pessoas perdidas nesses dois versos. Eu quero ler novamente o 5:11 para entrar no assunto de hoje. Aos Hebreus capítulo 5, verso 11 diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Se você se fizer negligente ao estudo da palavra, você não vai entender nada do que eu vou ensinar. Porque você tem que pesquisar, você tem que conversar com Deus e perguntar se o que eu ensino vem de Deus ou não. E nas outras passagens bíblicas, você tem que tratar. Pregamos esses dias sobre a parábola e mostramos a parábola do semeador em Marcos. Jesus disse, se você não entender esta parábola, você não tem como entender as demais. Porque é a parábola da salvação, mostrando a salvação. A única semente que germinou, cresceu, o coração é esta terra. O autor até faz uma analogia aqui no verso 8 e 9, 7 e 8, que nós vamos mostrar amanhã, essa analogia, que também se refere ao nosso coração. Então precisamos compreender isso, tá bom? Sempre, tá? Vamos ler hoje o 5:11 aí, ó. Ele diz, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Então escute a palavra de Deus, ouça, estude, pesquise esse livro sagrado. Vamos ver o verso 4, 5 e 6. Por que eu disse que eram perdidos? Verso 4 diz assim, ó, porque é impossível que os já uma vez foram iluminados. Nós vamos detalhar tudo isso aqui, o que é ser iluminados, não hoje, mas nós vamos mostrar. Eu quero que você preste atenção nos verbos. Qualquer interpretação de texto, você tem que tomar cuidado com os verbos, pronomes, onde eles estão, qual pessoa estão. Então, aqui nós vamos encontrar todos na terceira pessoa do plural. Todos eles. Olhe, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, não fostes. Ele diz, e provaram o dom celestial e tornaram participantes do Espírito Santo. Ele diz, provaram, tornaram, não provastes, não tornastes, todos na terceira pessoa do plural. Verso de número 5, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Não provastes, provaram, tudo na terceira pessoa. E recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam, não crucificais, mas crucificam, o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Eu quero dizer para você que nos textos bíblicos, ou na interpretação de texto, quando usa-se a terceira pessoa do plural, eles, está falando de alguém, não com alguém. Quando você usa primeira do plural, segunda do plural, nós e vós, você está falando com alguém. Quando você usa a terceira, você está falando de alguém. Quer ver eu provar mais ainda isso no texto bíblico? Versículo de número 9. Olha a conjunção que ele usa. Ele diz, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Ele estava falando de um grupo de pessoas, eles. Ele se referiu no capítulo 5, no verso 12 e no verso 13, dos crentes fracos, mas salvos. No verso 14, dos crentes firmes, salvos. E no verso de número 4 ao versículo de número 6, ele está falando eles. Quando chega no verso 9, ele volta a palavra. Mas de vós esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Ele voltou o assunto para a segunda pessoa do plural. Mas de vós
Ele voltou do eles. Então, o verso 4, 5 e 6 está falando de um grupo de crentes perdidos que não eram salvos. Verso 12, o verso 13 do capítulo 5 fala de crentes fracos, mas salvos. Verso 14, crentes firmes, salvos. Verso 4, 5 e 6, ele está falando de perdidos. Amanhã eu vou mostrar o verso 7 e o verso 8. Depois eu vou voltar para o 4, 5 e 6 e mostrar ponto por ponto. Iluminados, provaram, tornaram e participantes. Depois vou mostrar a palavra recaíram. Se esta palavra recaíram significasse pecado, todos nós estaríamos no inferno. Porque a Bíblia diz que nós pecamos todos os dias. Se essa palavra significasse pecado, todos nós estaríamos. Vou mostrar o que está escrito aqui no grego. Recaíram. Não significa pecado. Vou mostrar para vocês. Então, um grande erro das pessoas usarem. Amanhã eu vou usar o verso 7 e o verso 8, tratando esse assunto para que a gente possa compreender isso aqui e vou voltar nele, tá bom? Só guarde. Capítulo 5, 12 e 13, crentes fracos, salvos. Verso 14, crentes firmes, salvos. Capítulo 6, verso 4, 5 e 6, perdidos. Eles, de alguém, estava falando de alguém, tá bom? Vamos continuar amanhã, se Deus assim nos permitir. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais este momento. Obrigado pela oportunidade de estarmos tratando da Tua perfeita e poderosa palavra. Nos ajude, ó Deus, a compreender, fazer a interpretação correta. Precisamos do Senhor, Pai. Fala aos nossos corações. Eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.